Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar o texto de Mateus, capítulo 6, de 19 a 24. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesse texto que faz parte do Sermão do Monte. Estamos dando continuidade, portanto, aos nossos estudos no Sermão do Monte. Mateus 6, de 19 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões cavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite. Jesus nos fala aqui sobre a questão de acumular tesouros. Ele diz que podemos acumular tesouros na terra ou tesouros no céu. Certamente a proposta de Jesus é que acumulemos tesouros no céu. O que devemos fazer para acumular tesouros no céu, segundo o que Jesus nos recomenda? Para acumular tesouros no céu, primeiramente, verifique onde está o seu coração. Para acumular tesouros no céu, verifique onde está o seu coração. O verso 21 nos diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. De acordo com este verso, o nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. O nosso tesouro estará na terra ou no céu, dependendo daquilo que importa para nós, dos nossos valores, das nossas prioridades. Portanto, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Se você quer saber onde está o seu coração, verifique onde está o seu tesouro. Lá você encontrará o seu coração. Veja se o seu tesouro está aqui ou na eternidade. Veja se as coisas mais importantes para você estão aqui ou estão lá. Verifique se você está trabalhando em função dos tesouros daqui ou da eternidade. Jesus apresenta duas diferenças básicas entre esses dois tesouros. Tesouros da terra, o verso 19 nos diz que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra porque é justamente onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus nos orienta a não trabalharmos para acumular tesouros sobre a terra, porque as traças e a ferrugem corroem esses tesouros. Eles também ficam expostos a serem roubados pelos ladrões. O verso 19 é bem interessante para a gente, e há uma frase aqui, uma palavra, onde Jesus nos diz, não acumulem. Não acumulem. É uma ordem, é um imperativo. Não acumulem. Bem, acumular aqui no grego significa ajuntar e armazenar, amontoar, acumular riquezas. Há pessoas que são acumuladoras. Você conhece alguma pessoa que seja assim? Ou você é assim? Você é uma pessoa acumuladora? Você é um acumulador, meu irmão? Há pessoas que são tão acumuladoras que não conseguem usar os bens que têm, nem mesmo para a sua própria sobrevivência. Lembro-me de uma mensagem que certa vez ouvi do pastor Elton Rangel. Ele contava sobre o período em que ele havia sido missionário
da Junta de Missões Mundiais em Portugal, e lá ele conheceu uma senhora que passava por grandes dificuldades, porque ela morava sozinha e vivia na mais absoluta miséria. Tal ponto que ela não tinha parentes, né, vivia absolutamente sozinha. Então os vizinhos procuravam sempre um jeito de levar uma comida para ela, ajudá-la a fazer as compras, porque ela não tinha dinheiro. Um belo dia, essa mulher morreu. E os vizinhos precisaram entrar na casa para fazer uma arrumação e fazer exatamente aquilo que precisava ser feito naquela circunstância. Para surpresa deles, eles encontraram simplesmente uma fortuna embaixo do colchão da cama daquela mulher. Aquela mulher passava necessidades porque ela queria, não porque ela não tinha, porque ela era tão acumuladora, era tão avarenta, apegada ao dinheiro, que ela não conseguia usar o dinheiro nem para si mesma, nem para a sua própria sobrevivência. Dependia da comida dos outros, dependia do favor dos outros. Que tristeza! Que tristeza! John Stott diz que esse texto nos fala sobre a ambição do cristão, que não deve ser a segurança material, mas a direção de Deus, a orientação do Senhor. E ele destaca aqui o que Jesus não disse e o que Jesus disse. Ele não disse que não podemos adquirir propriedades e nem que não poderíamos fazer uma poupança para o futuro. Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Jesus aqui está simplesmente proibindo os seus discípulos de acumularem de forma egoísta os seus bens. É a ganância que está aqui. A ganância por ter e ter. É também a fantasia tola de que a vida de uma pessoa consiste na abundância das suas propriedades. É o materialismo que acorrenta os nossos corações a este mundo. É a inversão de valores que nos leva a valorizar as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Acumular tesouros sobre a terra não significa ser previdente, como aqueles que ajuizadamente fazem provisões para o futuro, mas significa ser ganancioso, como Sovina, que acumula, e os materialistas que sempre querem mais, mais e mais. O Sermão do Monte, repetidas vezes, refere-se ao coração. Trata do evangelho do coração. E aqui Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro, quer para baixo, para a terra, quer para o alto, para o céu. Jesus contou certa vez uma parábola sobre 4 tipos de solos, conhecida como parábola do semeador. Ele disse que a semente que caiu sobre o solo onde havia espinhos, a semente floresceu, cresceu, mas os espinhos abafaram aquela semente e impediram o seu crescimento e fizeram com que ela murchasse. E Jesus disse que os espinhos são simplesmente as preocupações da vida e o engano das riquezas. As riquezas, segundo Jesus, são um engano porque elas prometem aquilo que elas não podem dar. As riquezas prometem segurança. E quanto mais as pessoas têm, mais medo elas têm de perder aquilo que têm. E quando perdem, quando se veem numa situação em que podem perder aquilo que têm, entram em desespero. As riquezas também são enganosas, porque elas prometem satisfação, mas elas não podem oferecer satisfação de fato. Quanto mais as pessoas têm, mais querem ter. Normalmente nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Por isso as riquezas são um engano. E nós não devemos viver em função delas.
Por isso, justamente, o nosso tesouro precisa estar na eternidade. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que o nosso coração não pode estar nos tesouros da terra, nos tesouros deste mundo. Quantas e quantas pessoas hoje vivem correndo atrás do dinheiro? Por causa do dinheiro, trapaceiam. Por causa do dinheiro, enganam, mentem, fazem corrupção, roubam, matam. Parece que todo mundo, todo o nosso universo gira em torno do interesse econômico. Jesus nos ensina que podemos receber tesouros, mas ao invés de acumular, devemos distribuir, compartilhar com generosidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo o seguinte no capítulo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10. Paulo diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Paulo não está dizendo aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro, o amor é aquilo que faz, aquele sentimento que faz você se apegar ao dinheiro e querer justamente acumular cada vez mais. Paulo diz: nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso, não se apegue àquilo que está nas suas mãos. Você não conseguirá levar nada com você para a eternidade. Tudo ficará aqui. O dinheiro que você acumulou durante toda a sua vida ficará para outro administrar, outro usar ou outro torrar. Simplesmente. Parece que os reis do Egito achavam que podiam levar alguma coisa deste mundo. Por isso, eles eram enterrados com tudo que tinham, com tudo aquilo que eles acumularam durante a vida, como se isso fosse fazer alguma diferença na eternidade para eles. Paulo deixa claro que não levaremos nada deste mundo. Mas, sinceramente, eu quero levar, não coisas, mas pessoas comigo. Porque eu creio que Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Ele nos salvou para levarmos muitos outros conosco para o céu. Que Deus nos ajude a levar muita gente com a gente para o céu, em nome de Jesus. Que Ele nos use para isso. Que nós sejamos instrumentos para que muitas pessoas possam ir para o céu junto com a gente. Os tesouros do céu. Jesus fala sobre os tesouros da terra, fala sobre os tesouros do céu. Ele diz que no céu não tem traça. No céu não tem ferrugem. No céu não tem ladrão. Não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Lembre-se que os tesouros que ajuntamos no céu são mais preciosos do que qualquer tesouro que possamos acumular neste mundo. Lembre-se sempre disso. Os tesouros do céu são eternos. São preciosidades de valor eterno. Os tesouros da terra são temporários. Os valores do céu são eternos. Os tesouros que ajuntamos no céu estão seguros e guardados em Deus. Lá nenhum ladrão vai conseguir penetrar. Nenhum ladrão vai conseguir entrar no céu para roubar aquilo que tivermos mandado para lá, aquilo que tivermos depositado para lá. Os tesouros na terra são corrompidos pelo tempo e podem ser perdidos. Paulo também fala a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12. Eu sei, Timóteo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Parece que Paulo estava dizendo aqui, olha, eu estou, enquanto vivo neste mundo, fazendo depósitos na minha conta lá no céu. Eu estou depositando na eternidade. E essa palavra depósito aqui significa algo valioso, confiado ao cuidado de alguém. Nós estamos confiando os nossos depósitos aos cuidados do Deus eterno. Está tudo nas mãos dele. Por isso, acumule tesouros no céu. Os nossos tesouros, amados, são os nossos valores, as nossas prioridades, as coisas que importam para nós. Russell Shedd dizia que é essencial que tenhamos uma visão clara sobre o que Deus vê como lixo e o que ele valoriza. Ele afirma isso no seu livrinho A Teologia do Desperdício. A tese de Russell Shedd nesse livro é simplesmente que tudo aquilo que nós fazemos que não resulta na glória de Deus é lixo, é desperdício, vai ser jogado fora. Tudo aquilo que nós fazemos que não tem valor eterno é lixo, é desperdício. Paulo chegou a dizer em Filipenses capítulo 3 que ele considerava tudo aquilo que ele poderia ganhar como lixo, como esterco. Porque o que importava para ele, a partir daquele momento em que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, era ganhar a Cristo, era ser achado nele, era ser encontrado em Jesus. Por isso, todas as demais coisas perderam seu valor. Para Deus, os valores espirituais precisam sempre estar à frente e num nível muito mais elevado do que os valores materiais. Por isso, vale a pena perguntar a nós mesmos, onde está o nosso tesouro? Lá estará o nosso coração. Estamos valorizando o que Deus valoriza? Ou estamos valorizando o que Deus despreza? Temos nos preocupado em ajuntar tesouros aqui ou no céu? Ou será que a vida tem sido tão agitada, tão corrida, que só vivemos em função dos tesouros deste mundo? O que são tesouros no céu? John Stott diz que Jesus não explica, mas podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros no céu é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem para a eternidade, ou durem pela eternidade. Eu vou repetir, é fazer aqui na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade ou por toda a eternidade. Por exemplo, o desenvolvimento de um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Com certeza é um tesouro que estaremos acumulando no céu. Com certeza. Você está investindo a sua vida para a transformação que Deus quer operar na sua vida para que você se pareça cada dia mais com Jesus. O desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Jesus certamente é algo que fará diferença na eternidade. Outro exemplo, o aumento da nossa fé, da nossa esperança e do amor. Conduzir outras pessoas a Jesus para que estejam conosco lá no céu, adorando e servindo a Deus para sempre. Outro exemplo, usar o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos de acordo com os propósitos dele, pois é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Assim sendo, perguntemos a nós mesmos, aquilo que estamos fazendo é algo de valor eterno ou algo de valor momentâneo, temporário? Como acumulamos tesouros no céu, afinando os nossos valores com os valores de Deus, investindo a nossa vida naquilo que Deus valoriza e não naquilo que Deus despreza? Antes de tomar alguma decisão, meu irmão, minha irmã, pergunte-se a si mesmo, será que isso aqui tem algum valor para Deus? Será que isso é importante para Deus? Será que isso é algo que Deus valoriza ou é algo que Deus despreza? Por que você deve fazer essa pergunta? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Nas coisas que importam para Deus ou nas coisas que importam para você? Quantas vezes passamos a vida correndo atrás
correndo atrás de coisas que Deus não está nem aí para elas. Coisas que não têm o menor valor para Deus e o menor valor para a eternidade. Invista na eternidade. Quando você compara uma vida longa neste mundo, dar um exemplo aqui, esses dias uma senhora com mais de 100 anos ficou curada de Covid lá no Amazonas, lá em Manaus. Uma vida longa, mais de 100 anos de idade. Imagine só, que privilégio, que privilégio. Quando você compara uma vida de 100 anos com a eternidade, 100 anos não representam nada. Nada. Na eternidade não existe sequer contagem cronológica de tempo. Não existe. Certo autor disse que ele, quando chegasse no céu, ele gostaria de passar os primeiros 10.000 anos só para olhar o rosto de Jesus. Gastar 10.000 anos olhando o rosto de Jesus. Só que lá no céu não existe sequer contagem de tempo. Ele poderia olhar para o rosto de Jesus no momento que ele quisesse. No céu não existe passado, futuro, todas as coisas são diante do grande eu sou, o grande e eterno Deus. Lá está o nosso tesouro. Lá está o nosso tesouro. Por isso, invista naquilo que tem valor para a eternidade. Invista no seu relacionamento com Deus. Isso é o que importa e é isso que vai fazer diferença lá na eternidade. É esse relacionamento que terá continuidade lá no céu. Por isso também, desfrute daquilo que Deus colocar em suas mãos, mas não se apegue. Desfrute, mas não se apegue. Lembre-se, você não tem nada aqui. Você não tem nada aqui. Tudo é dele. Não se vanglorie, não se ensoberbeça por aquilo que está nas suas mãos, porque não é seu, é dele. É do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Ele permitiu que você tivesse o que você tem, simplesmente para o sustento, para o bem-estar da sua casa, da sua família. Por isso, não se apegue. Não é seu aquilo que está nas suas mãos. E ainda que fosse, você não poderia levar deste mundo. É do Senhor, pertence ao Senhor. O seu Jair dizia que, do ponto de vista do mundo, a fonte do dinheiro é o homem e não Deus. A fonte do dinheiro vem da inteligência humana, da capacidade humana de produzir, de trabalhar, e não de Deus. Mas, biblicamente, você sabe que a fonte de todo recurso é Deus. Temos mais facilidade em lidar com essa questão quando entendemos e resolvemos em nossos corações a questão da propriedade. Ou seja, quem é o dono dos nossos bens, do nosso salário? Quem é o dono? Richard Foster, ele disse certa vez que nós deveríamos carimbar tudo o que temos. Carimbar ou colocar aquela plaquetazinha de propriedade que as empresas normalmente usam, algumas agora têm até código de barra, leitor de código de barra, para saber exatamente se compõe ou não o inventário de uma instituição, de uma empresa. Nós deveríamos colocar essas plaquinhas em todos os bens que estivessem em nossas mãos, com as seguintes palavras: dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado segundo os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado segundo os propósitos de Deus, e eu acrescento, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Isso me faz lembrar de um filme fantástico, que certamente é um dos melhores que provavelmente eu já assisti. Lista de Schindler. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista,
foi fácil conseguir as autorizações e então conseguiu abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história. Pois este alemão abdicou simplesmente de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o regime nazista enviava milhares de prisioneiros aos fornos de Auschwitz, o industrial alemão abrigava centenas de judeus em sua fábrica. Ele chegou a 1.100 judeus, de onde ele finalmente os transferia com segurança para a Tchecoslováquia. Um lugar na lista de Schindler significava a única chance de sobrevivência para um prisioneiro judeu. No final do filme, as suas últimas palavras, eu gostaria de citar para você nesse momento. Aquele ator que interpreta diz o seguinte: podia ter feito mais. Ele está se despedindo daqueles 1.100 judeus. E ele diz: eu poderia ter feito mais. Podia ter tirado mais pessoas do extermínio. Podia ter salvado mais. Se eu tivesse ganho mais dinheiro, mas eu também desperdicei tanto dinheiro. Tanto dinheiro, você não tem ideia. Não fiz o bastante. Este carro eu poderia ter vendido, compraria umas 10 pessoas. Este broche, talvez 2, quem sabe uma pessoa eu conseguisse com esse broche. Eu podia ter salvado pelo menos mais uma pessoa e não fiz. Não acumule tesouros aqui. Use aquilo que Deus colocar em suas mãos. Mas não se apegue. Propriedade de Deus. Dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para a glória de Deus e segundo os propósitos de Deus. Segundo lugar, para acumular tesouros no céu, cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Verso 22, Mateus capítulo 6, nos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? O que tem a ver os olhos com os tesouros? Tem tudo a ver. Simplesmente porque os tesouros chegam ao nosso coração pelos olhos. Pelos olhos. Por isso, João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, 16 a 17, que tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala sobre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens. Os bens são acumulados pelos olhos, por aquilo que você vê e deseja com o coração. Jesus nos orienta que os olhos podem fazer um estrago no corpo, no nosso interior, não apenas no que diz respeito aos tesouros, mas em relação à vida de um modo geral. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O olho bom traz luz para dentro de nós. Já o olho mau traz trevas e destrói a gente por dentro. O que é um olho bom ou um olho mau? O olho bom procura ver sempre as coisas boas. O olho mau só enxerga as coisas más. Nosso querido reitor, no Seminário do Sul, certa vez na capela, Dr. Ebenezer Soares Ferreira, ele disse que para quem usa óculos escuros,
essa pessoa sempre verá tudo às escuras. Quem usa óculos escuros sempre verá tudo às escuras. Você conhece alguém assim? Alguém que vê tudo às escuras? Alguém que vê problema em tudo? Quando não tem problema, ele cria. Inventa um problema. Tire os óculos escuros. Tire os óculos escuros. Você verá melhor a vida. Você verá a vida de um outro jeito. Você verá as pessoas de um outro jeito. Você verá a sua família de um outro jeito e poderá aproveitar melhor o potencial que ela tem para acumular tesouros no céu. Foque no céu. Mire no céu. Volte o seu olhar para as coisas que são de cima. Tenha um olho bom. Tire os óculos escuros. Ajuste a sua lente para ver tudo de bom que Deus já providenciou para você. O olho bom traz luz ao coração. O olho mau traz trevas. O olho mau deixa o coração em trevas. Para acumular tesouros no céu, cuide dos seus olhos. Terceiro lugar, para acumular tesouros no céu, decida quem é o Senhor da sua vida. Decida quem é o Senhor da sua vida. O verso 24 vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. John Stott diz que há pessoas que acham que podem servir ao Senhor e às riquezas ao mesmo tempo. Acham que se fizerem alguns arranjos e ajustes, isso será possível. Jesus não achava assim. Para Jesus, não tinha esse jeito, esse jeitinho de dar um ajuste aqui e outro ali. Ele disse que é impossível servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque é impossível pertencer, ser escravo de dois senhores. O escravo que servia, ele servia ao seu senhor, ele só tinha um senhor, ele tinha dois senhores. Ele não podia ter dois senhores, ele tinha um só. E toda a sua devoção deveria ser dada a esse Senhor, a quem ele deveria seguir e servir. Você pode trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. O escravo é propriedade de um só Senhor. A perspectiva aqui é de servir a um senhor ou outro como um escravo. O escravo é propriedade de um só Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem manda na sua vida? Quem é que governa a sua vida? Quando amamos mais as riquezas, desprezamos a Deus. Quando amamos mais a Deus, desprezamos as riquezas. Neste texto parece que Jesus coloca os seus ouvintes contra a parede. Exige um posicionamento. Com Jesus não dá para ficar em cima do muro. Ele exige de cada um de nós um posicionamento. Ele diz que não tem como agradar a dois senhores. Se você tentar fazer isso, você vai odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Isso significa tentar seguir Jesus com o coração dividido. Stott dizia que você não pode colocar os seus pés, seus dois pés, em duas canoas. Em duas canoas. Ao mesmo tempo. Você vai cair no rio, no mar, vai cair. Você precisa colocar em uma só. Isso exige posicionamento, isso exige decisão para acumular tesouros no céu, para investir o restante da sua vida naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem valor para Deus, naquilo que realmente tem a ver com a eternidade.
Você precisa se posicionar e definir quem é o Senhor da sua vida, quem vai mandar na sua vida daqui para frente. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Jeremias 29, verso 13, Deus disse através do profeta: vocês me encontrarão, ou vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Não é com o coração mais ou menos, não é com o coração pela metade. É com todo o coração. Com todo o coração. Jesus exige de mim, de você, simplesmente tudo ou nada. Ele não quer meio termo, ele não quer mais ou menos. Ele quer tudo de nós, todo o nosso ser, todo o nosso coração, porque ele exige devoção exclusiva, porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Em quarto e último lugar, para acumular tesouros no céu, creia no Deus que é a sua maior riqueza. Creia no Deus que é a sua maior riqueza. E, para concluir, eu gostaria apenas de fazer a leitura do texto que segue, porque eu já compartilhei com a nossa igreja numa outra oportunidade, Mateus 6, de 25 a 34, e gostaria apenas de ler para fechar essa sequência aqui no capítulo 6. Jesus fala sobre os tesouros no céu, e agora ele está falando sobre a necessidade de crermos no Deus que é a nossa maior riqueza. Ele é a porção maior da nossa herança. E por isso ele disse: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Eu vou fazer um parênteses aqui, nem mesmo nos dias de pandemia, de coronavírus. Ele continua dizendo: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo como vamos comer, ou o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia o seu problema. Entregue o seu amanhã para Deus e confie nesse Deus, renove a sua fé nesse Deus que supre, nesse Deus que provê, nesse Deus que tem cuidado de você até aqui e vai continuar cuidando de você até ali, na eternidade. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra de encorajamento do Senhor Jesus. Ajuda-nos e renova a nossa fé. E ajuda-nos a gastar o restante dos nossos dias neste mundo, acumulando tesouros no céu, fazendo investimentos na eternidade, fazendo a cada dia os nossos depósitos no céu. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que o nosso foco esteja em Ti, que o nosso coração esteja em Ti, ó Deus. Que o nosso coração esteja em Ti, porque o nosso tesouro está em Ti. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és a nossa herança maior. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. A Tua graça é melhor do que a vida. Por isso nossos lábios Te louvam, Te engrandecem. Ó Deus, ajuda-nos
a colocar os nossos olhos em Ti, o nosso foco no Senhor, e que a nossa fé seja mais e mais fortalecida nesses dias, para que assim possamos descansar no Senhor, sabendo que quando o futuro chegar, o Senhor estará lá para cuidar de nós e para nos amparar com a sua graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.